Boa noite, olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos, boa noite. Deixa eu colocar meu óculos aqui, senão eu não enxergo as pessoas chegando. Ainda não é a nossa roda de meditação, agora é o ITK Conecta. A roda de meditação é daqui a pouco. Sejam muito bem-vindos a mais uma versão do ITK Conecta. Nós trazemos sempre pessoas muito interessantes, com conteúdos muito bacanas, para falarem, trocarem uma ideia, para a gente fazer um bate-papo aqui com vocês sobre algum tema relevante. Hoje a gente convidou o Beto Ciarlo, que é um psicólogo, que faz parte, integra o nosso time do ITK Conecta, e ele já está aqui. Eu vou olhar um pouco, vou chamá-lo aqui. Eu vi que o Beto já entrou, tá aqui, vou aceitá-lo. Aguardando o Beto. Não sei se vocês já. Ah, oi, Oi, querido. tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, Seja boa noite. bem-vindo. Boa noite, Beto. Eu estava falando aqui com o pessoal, o ITK Connect acontece todas as terças e quintas, de 19 às 19h30. A gente faz curtinho, para dar tempo de ser uma coisa bem dinâmica, bem bacana, e na quinta a gente volta, depois terça e quinta a gente volta. Então, toda terça e quinta a gente está aqui, sempre com algum colega, algum psicólogo, algum terapeuta, trazendo alguma coisa bacana para gente. Hoje eu e o Beto queremos conversar um pouquinho com vocês sobre quais são as nossas escolhas diante das adversidades. Isso é muito bacana, né, Beto? É muito bacana, Carla, porque é um assunto que normalmente nós terapeutas sempre a gente está em contato, né? Quando alguém é a gente trazendo algum tipo de escolha, olhando para isso, e quando chega numa escolha que há uma adversidade, né? Um estresse, alguma coisa que é muito difícil para eles naquele momento saberem fazer uma escolha, então a gente vai trabalhando isso, né? E eu acho interessante esse assunto, Carla, que assim a gente tem vários tipos de escolhas, né, na vida da gente. O dia inteiro a gente está escolhendo, né? Principalmente nesse momento de adversidade que a gente está vivendo. Esse ano foi um ano cheio de coisas para a gente trabalhar em nós mesmos, né? Porque tem aquelas escolhas que são desejadas por nós, tem aquelas escolhas importantes e tem aquelas essenciais. Eu acredito que essas escolhas dentro de um processo de adversidade, no período de adversidade, são essas escolhas essenciais, né? Que a gente precisa fazer, né? Então, de repente, você pode, vem uma adversidade, você pode perder o emprego, você pode ter uma notícia ruim, você pode não encontrar recursos para fazer alguma coisa. Então, essa escolha sempre traz para a gente também algum tipo de reação, né? Ou a gente tem uma reação evasiva, não quero olhar para isso, eu não dou conta disso, né? Ou tem aquelas reações combativas, né? Não, eu vou ver isso, eu vou ver o que eu posso fazer, mas nem sempre nessas escolhas você tem uma resposta, né? Porque vai afetar alguma coisa no nosso emocional, nessas escolhas diante das adversidades, né? Então eu fico pensando assim, o que eu sinto quando eu estou diante de uma adversidade, né? Quais os sentimentos que estão aqui? Então, para eu ter uma escolha direcionada à solução, eu preciso perceber primeiro alguns requisitos, né? É assim, o que eu preciso para isso, né? Porque é um momento onde, sabe aquela situação, Carla, que às vezes eu não vejo o chão, né? Some todas as possibilidades de escolha. Então, eu preciso, a primeira coisa, perceber o que eu estou sentindo. E aí eu vejo, assim, trabalhando com várias pessoas diante de situações assim, eu acredito que você trabalhe bastante isso também, né? Como que a gente vai começar a trabalhar essa questão, né? Então, a primeira coisa que eu vejo é assim,
Eu tenho uma adversidade, um momento de estresse, e eu preciso perceber assim, como que eu estou e se eu tenho resiliência, né? Resiliência é a capacidade, né, de flexibilidade, de olhar para aquilo, perceber meus recursos, voltar a um estado normal. E normalmente, nesses casos, a gente fica no estresse, né, do sentimento, a gente precisa dessa resiliência e a gente vai buscar primeiro se tem algum recurso, se tem alguma coisa, alguma experiência passada que eu tenha vivido e que eu possa buscar os mesmos caminhos ou caminhos semelhantes que me tiraram daquele buraco, daquele lugar ruim. E tem uma coisa também que é fundamental, é a atitude, né? Agora, como nós podemos ter uma atitude diante de um momento desse? A atitude na psicologia, a gente fala que é a congruência entre o sentir, o pensar e o agir. Se eu sinto medo, né? Se eu sinto medo, o medo me paralisa, normalmente essa ação ela não vem, né? Então, a primeira coisa, eu preciso buscar, através da resiliência, alguma forma que possa, alguma coisa que tenha acontecido, alguma escolha que eu tinha tido, que eu tive já na minha vida, né, na história da minha vida, para buscar um caminho, o primeiro passo. E eu acho legal, né, Carla, falar aqui que o primeiro passo é sempre importante como os demais, no caminho que a Sim, gente, né? é isso aí. Que E, interessante, né, Pé? Vai, continua. Depois eu quero fazer uma complementação. Continua. então, aí eu falo assim que esse negócio da atitude, ele fala que precisa ter a congruência entre sentir, pensar e agir. Agora, se eu sinto medo e eu fico paralisado, eu não vou ter ação. Agora, para que eu comece a resolver essa questão, né, eu vou ter uma escolha. O que, que eu vou buscar? Eu vou buscar primeiro um sentimento positivo, né? O que dessa história, desse momento de adversidade, o que, que eu vou ganhar e o que eu vou perder? Porque normalmente eu fico muito focado na perda, né? No momento de adversidade, eu não consigo enxergar um ganho ainda, né? Nesse primeiro momento, eu não consigo enxergar um ganho. Então, eu fico focado na perda. Então, a primeira coisa para me ajudar, eu vou perceber assim: diante dessa situação, o que, que eu posso ganhar? Nessas perdas, a gente tem muita renúncia, né? Então, vamos focar um pouquinho nisso, né? Quando eu perco alguma coisa, eu desisto de alguns sonhos, né? Eu tenho um projeto e, de repente, cai uma bomba aqui, que todo aquele meu projeto, tudo que eu idealizei, ele vai por água abaixo. Aí, o que, que eu faço com isso? Então, eu sempre falo que dentro de uma escolha da gente, mesmo quando ela é desejada, não é nem importante, nem essencial, a gente precisa ter outros atalhos, né, que a gente possa chegar naquele objetivo. Se cair uma pedra aqui, eu já imaginei que poderia acontecer isso, eu vou para um outro lugar. Agora, quando vem aquelas questões que a gente não dá conta, por exemplo, eu nunca tive um enfrentamento de uma morte na família, e de repente vem uma notícia dessa, né? Então, o que eu falo que a primeira coisa que eu sempre costumo dizer para as pessoas é primeiro se permitir a sentir. Eu acho que a gente está num momento, principalmente eu vejo, Carlos, esse momento atual, onde a gente está repleto, né, recheado de notícias, né? Então, o que, que a gente viveu esse ano, principalmente, né? A gente viveu várias notícias e muitas pessoas inicialmente ficaram com medo, depois elas entraram e se adaptaram dentro da situação, aí de repente vem um outro momento que fica na expectativa do que vai acontecer. E aí que está o problema. A ansiedade talvez seja o vilão de tudo isso, né? Que nos atrapalha para ter uma boa escolha no momento de adversidade. Porque a ansiedade tira a gente do presente, né? E eu Sim. tenho acompanhado, como você fala muito, né, cara, aí, dessa questão de estar presente, né? Estar presente com tudo aquilo que acontece com a gente. Eu acho tão bacana quando você está no estado de presença, você fica mais próximo daquilo que você, dos seus caminhos, né? Do seu lugar, né? Então, eu acho que isso é uma forma da gente começar a olhar para um problema estando presente, percebendo o que eu sinto, quais as possibilidades. Eu acho também assim, o autoconhecimento, né, assim, conhecer a si mesmo, né?
como que eu lido com as questões na minha vida, quando eu tenho alguma coisa inesperada, né? Eu acho legal isso, o processo do autoconhecimento nos auxilia muito nisso, Em né? tudo, em tudo. Essa questão da presença, né, Beto, é tão interessante, é tão importante, porque se a gente parar para pensar, veja, é de verdade o único momento em que você pode fazer algo. Uhum. Não tem absolutamente nada que você possa fazer se não for no presente, a sua presença no momento. Não é mesmo? Porque, olha, modificar o que já aconteceu não é possível para mim. Prever ou fazer o futuro como daqui agora, deste momento que nós estamos vivendo aqui agora, eu criar o meu futuro, fazer acontecer o futuro que vai estar acontecendo às 21h30, também não é possível. Ontem eu passei por uma experiência muito interessante. Eu até falei na meditação da manhã. Eu fiz a meditação da manhã com o pessoal e tinha o meu dia todo organizado, a minha agenda toda cronometrada. E em um determinado momento da manhã, que deve ter sido mais ou menos por volta de 10h30, eu recebi uma notícia que completamente tirou a minha agenda do lugar. Então, assim, eu tinha tudo. Quando eu me despedi na meditação da manhã, eu falei com o pessoal, para os que vão estar conosco hoje às 20 até às 20 daqui a pouco. E na minha cabeça, o meu dia até às 20h40, mais ou menos, que é a hora que eu encerro o meu trabalho do dia com a meditação, ele estava organizado. E aí, isso vem para mostrar mais uma vez o que é se não viver o momento presente. E você falou coisas aí tão interessantes, Beto. E se a gente pensar, eu falo de uma forma. Eu acho rico essas trocas por isso, né? Porque a gente fala de formas diferentes. Mas eu sempre falo assim: que existem duas formas da gente viver a vida: em um estado de sofrimento ou em um belo estado de ser. Se nós pegarmos, nós todos que estamos aqui agora, eu, o Beto e essas 300 e poucas pessoas que estão conosco, se a gente pegar toda a fala do Beto agora, toda a fala dela foi em cima dessa segunda opção, que é ou estado de sofrimento ou num belo estado de ser. Todas elas tinham escolhas envolvendo o belo estado de ser. Por quê? Porque se eu lido com a diversidade, a partir de um lugar de consciência, a partir de um lugar de presença, a partir de um lugar de autorresponsabilidade, eu me responsabilizando pelo que acontece comigo, e vejam, é diferente. Mas eu vou me responsabilizar pela a bomba que caiu aqui do lado da minha casa e destruiu a casa dos meus vizinhos? Não, não é isso. Eu não me responsabilizo pela bomba. Eu me responsabilizo pela forma como eu me sinto, pela forma como eu me comporto diante desta adversidade, diante disto que aconteceu comigo. Essa é a diferença. Isso é viver num belo estado de ser. Eu escolher a forma como eu vivo. Travou aí, Beto? Parece que o Beto está travado, né, gente? Eita. Travou só o Beto ou travou tudo? Beto? Dá um oi pra gente aí, Beto. Vixe, o Beto travou. Bom, vamos seguindo então com esse raciocínio até o Beto voltar. Betinho. Tá travando um pouquinho, né? Tá travando, Beto. Eu... O que será que está acontecendo aí? Travou só você, Beto. Tá me escutando? Talvez, se você sabe. Oi? Agora eu tô, mas tá travando bastante. Sua internet aí tá ok? Eu acho melhor, Beto. Sai e entra de novo. Sai e solicita de novo, eu vou te liberar aqui de novo. Vamos ver aí se melhora, pessoal. Desculpa, vamos ver. Vamos ver se o Beto sai e volta. Peraí. Vamos só ver se o Beto sai e ele volta. Peraí. Remover Beto. Aí. Vamos ver se ele solicita aqui de novo. Aí a gente continua, né? Falando sobre isso.
que eu acho muito interessante com todas as colocações que o Beto fez, como entram nessas duas opções que eu sempre falo, que a gente só existem duas formas da gente viver a vida. Em um estado de sofrimento, na vitimização, na mágoa, na raiva, na vingança, e no que quer que seja desse estado de sofrimento, estresse e sofrimento, ou nesse belo estado de ser. Cadê o Beto, meu Deus, que não aparece aqui agora? Esses negócios de... Ele tem que me solicitar. Vamos ver aqui de novo. Pronto, pronto. Vamos ver se ele aparece aqui de novo. Respira, isso aí, respira. Daqui a pouco a gente respira na meditação também. Vamos aguardar ele aqui. A internet dele deve estar meio ruim lá. Betinho. Muita chuva aqui em Resende. Olha, enquanto eu espero o Beto, eu consigo ler vocês, que nem sempre isso é possível para mim. É muita gente usando a internet, né, gente? Parece que ele entrou, porque eu acho que ele tinha entrado, sim. Não sei o que aconteceu com ele. Boa noite, tem gente chegando agora. Boa noite. Meu Deus, o que aconteceu com o Beto aqui, que ele não volta? Deixa eu pedir a ajuda dos meus universitários. Tem alguns dos meus universitários na live? O Rafael, o Bruno. Se tiver, entre em contato com o Beto lá para mim e ver o que acontece. Vamos ver aqui de novo. Ele está mandando solicitação e eu estou aceitando de novo. Vamos ver. Agora está conectando. Aê, voltou. O tempo todo. Eu estou Oi? escutando o tempo todo. Eu estou escutando o tempo todo e eu via você travando. Eu estou no 4G. Não sei o que aconteceu, desculpa. Não sei, aqui para mim tá ok. O pessoal falou que só você estava travando. Vamos continuar então, Beto. Eu estava falando como que é impressionante como tudo isso que você falou encaixa nesses dois estados que eu falei. Ou um estado de estresse e sofrimento, um estado ruim de se viver, ou no belo estado de ser, que é esse estado que qualquer um dessas escolhas que a gente faça vai entrar aqui, que são escolhas que vão nos trazer para o crescimento, para fortalecer, para o aprendizado. É muito bacana isso, não é, o Beto? Quando a gente pode fazer esse tipo de escolha. Você concorda? Faz sentido isso para você? Todo sentido, Carla, porque muita gente me pergunta assim, quando eu estou no estado de sofrimento, eu não encontro saída, né? Então, a primeira coisa, e aí eu falo que também o quanto é necessário nós podemos ser generosos, né? Né? De perceber que naquele momento que a gente está vulnerável, que às vezes a gente não tem uma saída mesmo, né? Naquele momento a gente precisa entrar em contato, né, com tudo, como eu falei, né, com tudo que eu já vivi, nos momentos de adversidade que eu já tenha saído ou encontrado alguma saída, e começar a me conectar outra vez com essa coragem, né? Com essa coragem que eu já tive alguma vez, né? De buscar uma solução, né? Agora, o quanto é importante também, que eu vejo, né, Carla, a gente ter, assim, além dessa flexibilidade, ter a humildade, né? Eu falo que a humildade é uma das coisas que eu acho incríveis para a gente começar a sair de um lugar desfavorável, né? A humildade, às vezes eu não sei como sair, né? Então eu posso pedir ajuda, né? Agora, como eu me coloco? Porque às vezes, até vai ser o tema que a gente vai conversar uma próxima vez, né? Tem essa coisa de não querer olhar para as nossas vulnerabilidades, né? E a gente esbarra em um monte de crença limitante, né, Carla? Eu não Sim. consigo, eu não posso, eu não dou conta.
E a primeira coisa que normalmente a gente vai fazer é buscar uma ajuda externa a nós, né? Não dentro das nossas próprias escolhas, mas assim, o que que eu posso fazer através de uma ajuda externa? E aí eu preciso ser muito humilde, né? Para aceitar uma colocação, para perceber um erro meu, mesmo diante de uma adversidade, né, que possa acontecer. Por exemplo, eu posso ser demitido de uma empresa e eu fico o tempo inteiro culpando essa empresa pela minha demissão, mas eu não percebo qual foi minha parte por eu ter sido demitido, né? Se for uma situação que eu tenha dado causa, né? No momento que eu começo a aceitar qual que é a minha parte diante desse conflito, né, que se instalou, dessa notícia que veio e tudo mais, aí eu começo a perceber que eu posso andar pelas minhas próprias pernas. Porque enquanto eu estiver esperando, né, que tudo que tem acontecido nesse momento de estresse, de adversidade, né, é causa que alguém colocou, alguém trouxe para mim, eu não vou começar a agir. Então, acho que é Uhum. importante o negócio sair do sofrimento, né? A gente o sofrimento é a oposição, né? Como você falou, oposição ao que está acontecendo com a gente, né? E uma coisa que é muito comum, Carla, perguntarem para mim é assim: se de repente eu tenho que escolher alguma coisa com uma certa urgência e eu não tenho essa capacidade, o que que eu faço, né? Uma coisa que eu sempre falo é assim, acreditar, o que que você acredita, né? O que que você acredita? Porque se esbarrar numa crença limitante, não vai dar certo, a tendência é eu ficar paralisado nesse lugar. Então, o exercício de você pensar no positivo, né? Pensar no positivo. Eu vou encontrar saída. Pode ser que eu não ganhe muito com essa saída. Pode ser que eu não tenha esse ganho imediato, né? Eu vou ainda ter algumas renúncias e tudo mais. Então, eu acho que esse primeiro passo, acho que a generosidade conosco mesmo, né? Assim, de perceber que nós podemos fazer um passinho de cada vez para conseguir o que a gente quer depois. Não é aquilo idealizado, mas pode ser uma outra escolha que a gente faça e a gente tenha ganho também, porque tem um aprendizado aí, Sim, né? Acho muito sim, aprendizado diante das coisas que acontecem com a gente. Então, sim. eu falo que para você ter uma boa escolha nesse momento de adversidade, primeiro a consciência, né? A consciência do que eu posso ganhar com essa nova escolha. Eu acho que é isso, né? Sim, sim, também, né? E uma coisa muito importante que você falou aí é a autorresponsabilidade. Eu me responsabilizar porque acontece, por tudo que. Mesmo porque, vejamos, é, se eu tiro a responsabilidade de mim e coloco no outro, na empresa, no país, no marido, na esposa, no filho, na política, o que que eu posso fazer em relação a isso? Uhum. Absolutamente nada. Eu não tenho nada que eu possa fazer. Se o motivo da minha. Eu estou enfrentando uma adversidade nesse momento muito grande, se o motivo do que está me entristecendo, que está me trazendo dor, é o hospital, ou é o meu filho, ou é a empresa a qual eu pertenço, o que, que eu posso fazer em relação a este hospital? O que eu posso fazer em relação a essa doença? O que eu posso fazer em relação a esse filho? Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é em relação a mim mesma. Então, a única escolha que eu posso fazer é o que eu sinto, como eu me comporto, em relação a isso que está acontecendo comigo neste momento. Entende? O que o país hoje está vivendo uma crise sem precedência. Na verdade, não é nem o país, o planeta está vivendo uma crise sem precedência por conta da Covid, ou do coronavírus. Né? Tem como eu brigar com o planeta? Tem como eu brigar com o coronavírus? Não tem. A única coisa que eu posso fazer é me responsabilizar. Quais são as minhas Uhum. escolhas diante desta crise sem precedência? Quais são os caminhos que eu escolho seguir Nossa, diante desta travando. crise sem precedência? Beto, travou de novo?
Eita, o Beto travou de novo. Hoje tá dura essa internet dele. Tá bem, tá travando. Você chegou a ouvir, Betinho? O propósito é uma adversidade, né? Onde todo mundo para A sua internet está sendo uma respirar, adversidade né? nesse momento e nós vamos lidar com ela com muito humor e com muita alegria. Beto, Tá me escutando? sim, Tô aqui. picado, mas Tá me eu escutando? tô. Não sei se as pessoas estão. Eu também estou te escutando meio picado, mas a gente se entende, né? Mas essa é uma adversidade, por exemplo, né? Que a gente tem que lidar com isso. É, Uma Sim, coisa, uma coisa que eu acho que é legal, que a gente pode sempre extrair o melhor da gente nesses momentos, né? sim, Eu não sei se vocês sim, estão escutando. Não sei se vocês sim, escutaram. Eu falei que num momento de adversidade que a gente pode extrair o melhor da gente, né? sim, sim. A gente pode É isso. extrair, né? E assim, essa adversidade ela desperta em nós, né? Alguma coisa que a gente não imaginava que a gente poderia fazer, né? Às vezes, sabe aquele exemplo que eles falam? Às vezes um filho está sendo atropelado e de repente a mãe sai correndo lá e dá um pulo, pega esse filho e salva o filho. Aí ela para e fala: como eu consegui fazer isso, né? Porque no momento extremo, né, assim, a gente vai buscar forças, a gente vai buscar recursos que nós não acreditamos que nós temos. Então eu vejo, né, que a gente aprende muito nos momentos de adversidade, né? Surge a nossa força, né, Beto? Isso, Surge a nossa surge a força. força e tal. É E isso eu aí. acho legal em tudo, Carla. Se você for ver dentro de um relacionamento, quantas pessoas que pensam em desistir por conta de alguns problemas que vêm, né? E a gente vai trabalhando e olhando, olha para as possibilidades, não para o problema, né? Sim, sim, Por exemplo, dentro de às vezes, sei lá, eu acredito muito nisso, né? Acontecem coisas que vão nos trazer momentos melhores na nossa vida. Naquele momento a gente não consegue visualizar, sim. né? Mas Então logo eu na acho que frente, logo na frente a gente pode ter algum ganho, né? Que a princípio a gente não consiga enxergar. Então eu acho muito importante o que a gente acredita também disso tudo, né? sim, É perceber, eu falo que essas crenças limitantes, o próprio nome já diz, né? Ela limita esse nosso olhar, né? A gente fica meio míope, né? As possibilidades. Então, uma coisa que é muito legal trabalhar é perceber diante de um estresse, de uma adversidade, é perceber assim, o que eu acredito disso, né? Será que existe uma outra possibilidade, né? Para eu começar a mudar meu pensamento, porque a gente tem a imaginação destrutiva também, que contribui muito para o nosso estresse, né? sim. Então, infelizmente, a gente, diante de uma adversidade, a primeira coisa que vem é a imaginação destrutiva, são pensamentos inoperantes, né? São aqueles pensamentos que invadem nossa cabeça e levam a gente para os piores lugares, né? Então, Aí a gente tem que eu estar acho que sempre atento, né? Sempre atenta qual é o nosso olhar, qual é o nosso olhar diante disso. Betinho, a gente está no minuto final. Na verdade, a gente está no minuto finalíssimo da live. Eu queria que você deixasse aí, porque essas lives são mais curtinhas, mas eu queria que você deixasse aí uma mensagenzinha final para o pessoal e a gente volta na quinta-feira para explorar um pouco mais esse tipo de coisa. Fala, deixa uma tá, mensagem final aí. tá legal. Primeiro, eu quero agradecer a todos que entraram e nos acompanharam, mesmo com a adversidade da internet que trouxe problema para a gente. Mas, assim, para que vocês possam, a partir de agora, olhar para todas as suas escolhas, mesmo aquelas nesse momento de adversidade, com possibilidades, né? Então, a gente olha para isso que o grande curso é tirar o olho do problema e buscar uma solução dentro da gente, com os nossos recursos. Eu agradeço a vocês, agradeço a Carla, agradeço ao ITK por a gente estar junto em mais um momento, né, Carla? Muito obrigado. Mais momentos. Obrigada, pessoal. Obrigada, Beto. Sempre uma delícia conversar com você. A live vai ficar gravada, para quem está perguntando, sim, ela vai ficar gravada aqui na página do ITK. Na quinta-feira,
Eu e o Beto voltamos aqui com outros assuntos e vamos poder pegar um pouco desse também. Agora, às 7:45, a gente tem a meditação infantil e às 8 a gente tem a nossa meditação. E hoje, se Deus quiser, eu estarei lá. De agora até às 8, por enquanto, eu estarei lá. Obrigada, pessoal. Obrigada, Betinho. Beijão e até breve. Obrigado. Tchau, gente. Até às 8 para quem estiver comigo. Beijo. Tchau. Obrigado.